Patinador profissional pode usar equipamentos de proteções? Oi, eu sou Nicole Machado, tenho 18 anos de idade e sou patinadora profissional. O tema do vídeo de hoje é justamente sobre o uso de proteções. É um assunto um pouco polêmico, porque existem diversas opiniões sobre esse assunto dentro do esporte, mas eu acho importante vir aqui para a gente conversar um pouco. E os principais motivos que me vieram aqui para trazer esse assunto é porque eu sou patinadora profissional e eu uso proteções até hoje na minha modalidade oficial, que é o patins street. Então, desde que eu comecei a patinar até hoje, eu uso os equipamentos completos. E o segundo motivo é que, como eu falei, existem diversas opiniões sobre isso e muitas pessoas já me enviaram mensagens dizendo que não faz sentido eu usar porque fica feio e que eu já evolui o suficiente para isso. E meu maior objetivo é fazer com que a gente reflita, tá? Então, quando a gente reflete, a gente fica mais consciente sobre assuntos dentro do nosso esporte e faz com que o esporte evolua cada vez mais e de uma forma mais positiva. Lembrando que eu não sou a dona da verdade, eu só estou trazendo aqui um pouco sobre a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente e tá tudo bem. Eu fiz algumas anotações aqui sobre os tópicos que eu quero abordar contigo, e o primeiro ponto importante é a gente entender sobre a linha do tempo do uso de proteção e como funcionava o comportamento da galera de antigamente para a galera de agora. Eu sou a nova geração, comecei em outubro de 2018. Se parar para pensar, é muito pouco tempo patinando. Desde que o esporte começou a ser construído até para os dias de hoje, ele passou por diversas mudanças, diversos pensamentos, então é até mais compreensível esse lado da galera que não gosta de usar proteção. Bom, nos anos 90, o estilo ele era mais rebelde contra as regras, tanto que a galera do street, que desce corrimão, que anda na rua, eles queriam se diferenciar da galera do vertical, que no vert era obrigatório o uso de proteção. Então eles viam a proteção como algo engessado, como algo feio e que era para iniciante. E infelizmente o patins street não teve uma renovação tão rápida. Então as pessoas que começaram a patinar antigamente ficaram apenas as pessoas, se tornaram adultas e é isso. Agora, com o avanço nas redes sociais, se tornou muito mais acessível. O esporte ele é visto de maneira positiva e, naturalmente, os pais fazem parte na vida dos filhos dentro do esporte. Então, eu tenho como experiência própria os meus pais sempre me apoiando. Mas uma condição muito importante para eu poder patinar era usar equipamento de proteção. É normal que os pais queiram proteger os filhos, então era obrigatório usar proteções para não se machucar à toa. É algo instintivo e normal. Então você tem a antiga geração adulta, que não usa proteção, e agora você tem a nova geração, que o patins street se renovou, cheio de criança, algo muito bacana, que antes não era tão comum. Como a gente já entendeu a linha do tempo, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal. Então, quando eu comecei a patinar, não tinha muitas crianças. Logo, eu patinava mais com os adultos. E já que os adultos não usavam proteção, eu era uma das únicas que usava. E eu me sentia um peixe fora da água. Achava que aquilo ficava feio pra mim e que não combinava. Aquela comparação comigo mesma, sabe? Mas, graças aos meus pais, eles me ajudaram muito, me conscientizaram e fizeram com que eu entendesse que usar proteção é sim muito importante e que foi essencial para minha evolução. Então até comecei a sentir um orgulho de usar. Mas com o passar dos anos tinha uma coisa que me incomodava e que me limitava de certa forma. Não poder usar roupas estilosas que eu gostasse para poder patinar. Na minha cabeça, as proteções deixava algo feio, mesmo usando roupa bonita, a proteção ia incomodar. Então eu olhava as pessoas que usavam roupas estilosas e que não tinham equipamento, e aí eu falava, nossa, mano, que style, eu também queria usar. Mas, hoje em dia, eu consegui encontrar um estilo único e que é algo recente, tá? Não foi de muito tempo atrás. Eu uso calça boca de sino. Então, as calças boca de sino, que é até um estilo anos 70, eu coloco a joelheira por cima, que ainda assim aparece, e a caneleira por baixo. Então fica um estilo muito bacana e hoje em dia eu me sinto super bem com as proteções e roupas que eu uso. Podem ter pessoas que não se importam com o estilo de roupa para poder patinar,
mas sempre foi algo que me importou muito. Eu acho que as roupas me trazem uma identidade visual e que me deixa ainda mais estilosa para poder patinar. Tá, Nick, agora fala pra gente sobre as vantagens e desvantagens de usar equipamento e não usar equipamento. E não se engane, tá? Usar equipamento de proteção, mesmo não machucando igual não usar, ainda assim tem pontos negativos. Pontos positivos de usar equipamento. O primeiro ponto é que é muito óbvio, você não vai sentir tanta dor quando cair de patins. Então, por exemplo, você vai bater o joelho, naquela hora vai sentir até uma dorzinha, é normal. O equipamento não vai tirar totalmente a sua dor, mas ainda assim o impacto vai ser muito pouco. Então você vai cair de joelho, vai levantar e vai tentar de novo a manobra. A pessoa que não usa pode até tentar de novo, mas ela vai sentir uma dor muito mais aguda. E é claro que você também não vai ter tantos riscos de ter lesões futuras e lesões crônicas. Segundo ponto positivo é sobre a confiança, e a confiança é algo muito importante no esporte. Sem a confiança, você não consegue evoluir da melhor maneira. Então, com as proteções, eu me sinto muito mais confiante, muito mais segura. Então, quando eu tiro o capacete, por exemplo, e vou tentar andar de patins street, meu amigo, confiança zero, não consigo tentar quase nada. Você pode fazer uma comparação muito bacana. Temos uma pessoa que usa proteção e uma pessoa que não usa. Então, as duas começaram a patinar no mesmo dia. Essa que usa, ela tentou uma manobra e caiu muito forte. E essa também caiu muito forte. A que usou, ela se levantou muito mais rápido e tentou muito mais vezes a mesma manobra. Essa aqui ficou muito tempo no chão e não conseguiu mais patinar. Então, você vai perceber que a recuperação das pessoas que não usam é muito mais lenta e demorada, enquanto essa aqui treina todos os dias. Ah, Nick, mas é muito pouca vantagem. Essas poucas vantagens já são suficientes para eu poder usar, né? Agora vamos para as desvantagens de usar equipamento. O primeiro ponto é que dependendo do tipo de proteção, da estrutura da marca, do modelo, ela pode te limitar para os movimentos. Então, se você usa uma joelheira de half pipe, que é aquelas grandonas, para fazer manobras em corrimão e etc., você vai sentir uma limitação muito grande para os movimentos. Então, a pessoa que não usa, ela vai se sentir muito mais móvel, com muito mais agilidade e muito mais confortável. O segundo ponto negativo é sobre os reflexos. Eu estou em um ambiente diferente porque infelizmente eu perdi a cena sobre esse assunto, mas bora lá. Eu percebo que as proteções, elas podem tirar um pouco o seu reflexo de se salvar, porque, por exemplo, quando eu caía de patins, eu sempre me jogava, porque eu achava que as proteções iam suprir totalmente as minhas dores. Mas com o passar do tempo, eu percebi que não era o suficiente. Então eu fui evoluindo minhas manobras e as quedas se tornaram maiores. E aí, é claro que eu precisava ter reflexos mais apurados para poder me salvar. E aí, é normal que algumas pessoas que usam proteção não tenham isso tão apurado. E aí eu olhava as pessoas que não usavam proteção e esses reflexos eram muito melhores. Mas claro que isso aí você pode praticar e evoluir. O último ponto negativo, que não é tão negativo, é algo um pouco menos relevante, é sobre a estética. Talvez a proteção te limite um pouco para usar as roupas que você queira. Está vendo essa munhequeira toda acabada? Olha só, o revestimento acabou, só tem o ferro e podia ser minha mão toda acabada também, né? Mas olha só, mãos 100%, as proteções sempre salvaram a minha vida. E aí eu quero te passar algumas dicas rápidas sobre o uso ideal de equipamento. É importante que a gente encontre o equipamento ideal para que não atrapalhe o seu rolê e você tenha uma experiência positiva na patinação. Então não é porque essa joelheira aqui faz sentido para mim que talvez faça sentido para você. Às vezes esse tipo de joelheira que é debaixo da calça faz sentido para você. Então hoje em dia as marcas se atentaram a isso e perceberam que tiveram que desenvolver diversos modelos de equipamento. Então, por exemplo, a Inui, que é a marca que eu sou patrocinada, ela tem essa joelheira de pano, de tecido, para colocar debaixo da calça. Cara, genial! E ela tem uma tecnologia que absorve muito impacto. Mas ainda assim, não é meu tipo favorito. Eu prefiro essa joelheira que é por fora. Eu acredito que me protege muito mais. Então faça uma boa pesquisa para você encontrar o equipamento ideal. E qual lado você fica? Usar ou não usar? Oh shit! Good save! Oh shit! Espero que você tenha gostado do vídeo. Meu maior objetivo aqui é instruir e passar apenas minha opinião. Às vezes você tem uma opinião diferente e tá tudo bem. Bora pra cima, até o próximo vídeo.